Olá, meus irmãos, graças e paz. Mais uma oportunidade aí para mais uma live. Tudo bem, meus irmãos? Estamos aí para mais uma live, mais um tema. Chega mais para trás um pouquinho porque o foco tá fora. Graças e paz. Então, temos aí o tema aí, vocês estão vendo na tela. Vinda de Jesus e fim do mundo. Sofismas da religião. É o tema de hoje. Você sabe o que é sofisma? Sabe o que é sofisma? Se não sabe, vamos entender então o que é sofisma, o que significa isso, ok? Vamos iniciar mais uma live aí. Porém, antes eu gostaria de pedir a vocês que não deixem de fazer inscrição, aqueles que ainda não são inscritos no canal, tá bom? Que façam inscrição, que por acaso estejam assistindo em alguma residência, na casa de alguém, no Smart TV. Então não esqueça de fazer sua inscrição depois no canal do YouTube, Família em Graça. Tá bom? E também não esqueça também de ativar abaixo o sininho, aquele sininho, a fim de receber as notificações, tá bom? Então, para que vocês recebam a notificação, não esqueça de ativar o sininho em todas. Então, coloque todas a fim de receber sempre as notificações de novos vídeos, tá bom? E também compartilhe a mensagem e também comente, não esqueça de comentar, né? Como alguns estão comentando aí já no chat aí, mas depois, se tiver alguma pergunta a fazer, faça nos comentários, tá bom? E também não esqueça daquele like, ok? Não esqueça do like, que é importante, tanto no YouTube como também no Facebook. A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem especial porque ela é de autoria de outro irmão. Essa mensagem não é da minha autoria, da autoria do irmão Jorge Valente, da cidade de Goiás Velho, antiga capital goiana. Então o irmão Jorge Valente sempre tem falado aí no YouTube, ele não tem canal no YouTube, mas no Facebook ele sempre está colocando alguns vídeos lá e tratando de assuntos importantes do Evangelho da Graça, como também sempre dá aquele bom dia, né? Graça e paz, e falando das coisas boas que tem aquele que participa, né, dessa graça, que está vivendo essa graça que todos nós vivemos. Tá bom? Então o irmão Jorge Valente ainda não tem um canal no YouTube. Não obstante, ele tem contribuído bastante em vários grupos de WhatsApp, que eu faço parte também, e também no Facebook, como já falamos, né? As mensagens de texto do irmão Jorge Valente, eles são de excelência, e desperta a atenção de todos nós. Essa foi uma das razões de nós termos solicitado que nos autorizasse a preparar essa live com os seus textos, tá bom? E que nesse nosso canal foi produzido com o seguinte tema: Vinda de Jesus e fim do mundo, sofismas da religião. Quem desejar conhecer mais de perto as mensagens de texto, né, do irmão Jorge Valente, acesse os links do Facebook que estarão disponíveis na descrição desse vídeo que será postado depois, que ficará postado no YouTube. Então, quem quiser conhecer melhor as mensagens do irmão Jorge Valente, acesse através do link que nós vamos colocar neste vídeo, tá bom? Depois de alguns minutos, né, talvez uma hora, esses links vão aparecer definitivamente no vídeo, tanto do Facebook como também do YouTube. Então, como nós já falamos, o tema de hoje é esse aí: Vinda de Jesus e fim do mundo, sofismas da religião. E a propósito, você já sabe o que é sofisma? Se não sabe, vamos lá entender o que isso significa.
Sofisma é um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. A argumentação que apresenta verossimilhança e veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas. Paralogismo, que é a mesma coisa. Então, simplificando um pouco melhor todo esse amontoado de palavras, se diz que sofismas se trata de argumento ardiloso, de uma certa forma, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, ou não, enganar ou silenciar o oponente. Paralogismo. Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, né, proposto ardilosamente, ou talvez não, né, não intencionalmente, por quem o exprime. Ação realizada com a intenção de o quê? Ludibriar, enganar, mentira, que é a mesma coisa. Premissa ou argumentação cujo propósito se estabelece na intenção de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas, além disso, relações incorretas e propositalmente, talvez sim, talvez não, falsas. Né? Embora a pessoa esteja sincera, mas as argumentações são falsas. Discussão argumentativa que supostamente demonstra a verdade, contudo possui em sua essência características ilógicas. Então isso aí é sofismas, tá bom, gente? Então alguém poderá até perguntar devido a esse tema que nós estamos apresentando. Então alguém poderia perguntar, quer dizer que você está dizendo que essa sua mensagem, né, nessa sua mensagem que todos os que pregam essas coisas, né, do futurizando, estão mal intencionados de manter os crentes no erro, em pensar que Jesus ainda vai voltar e o mundo terá um fim em breve? De enganar os crentes? Você está dizendo isso nessa mensagem sua? E eu quero dizer para vocês que não é isso. Nós não estamos afirmando isso. Quando falamos que há a intenção de criar uma ilusão de profecias que ainda iriam se cumprir referente à vinda do Senhor e o fim do mundo, nós estamos falando dos irmãos bem intencionados que por alguma razão, né, caíram no sistema religioso já existente, antes mesmo dele existir, há anos, né, e foram o quê? Submetidos aos dogmas da religião, aos ensinos e às doutrinas, ou heresias. O que estamos colocando é que o sistema, né, precisa manter propositalmente, mesmo que as pessoas que façam parte do sistema não tenham a intenção de ludibriar ninguém, mas o sistema precisa propositalmente, o sistema que já é existente, tais sofismas, tais paralogismos. E por que isso? Porque o mesmo povo submetido aos sofismas tem receio de abandonar tais enganos. Então, vamos continuar. Em continuação, agora vamos acabar de uma vez por todas, com o maior de todos os sofismas criado na mente do povo, com o intuito, né, de os aprisionar, sendo ele a suposta volta de Jesus a essa terra. Então, nós precisamos lhes informar que esse tema, embora já muito debatido, tá, cabe uma nova apresentação. Tendo em vista que o irmão George Valente, né, como se pronuncia o nome dele, ele inseriu uma grande quantidade de textos dos livros históricos e das cartas que não foram possivelmente mencionados
em lives feitas pelos pregadores da graça, ainda dessa forma, né? Quase completa, talvez não seja completa, mas é abundante as informações que o irmão Jorge Valente colocou para esse tema de hoje. Então pedimos que a partir desse momento todos prestemos muita atenção e principalmente que peguem a sua Bíblia também, né? E vamos mergulhar profundamente nesse tema que consideramos polêmico. Apertem os cintos, tá bom? O mocotó com pirão e pimenta malagueta. Isso aqui não é alimento para lactantes. É um alimento sólido, totalmente contraindicado a meninos no entendimento. Se Jesus não voltou no primeiro século, é vã a nossa fé. Temos uma lista de versículos do Novo Testamento que muitos cristãos não têm nenhuma explicação adequada. Se você puder se colocar no lugar daqueles que são abordados aqui, quase 2000 anos atrás, você seria levado a acreditar que estaria vivendo no fim dos tempos e que pudesse viver para ver o Filho do Homem no seu reino, vindo nas nuvens, né? Claramente Jesus ensinou que o tempo da sua segunda vinda seria no primeiro século, gente. Não é verdade? Seus discípulos também acreditaram que ele voltaria no primeiro século. Claramente, aqueles foram os últimos dias. Está escrito. João Batista aos judeus. Leiam aí. Mateus 3, versículo 2. Olha o que João Batista falou. Arrependei-vos, o reino dos céus está longe. Não. O reino dos céus está próximo. Foi o que João Batista falou. Se está próximo, é próximo. Não é verdade? Se passaria ainda 2000 anos depois que João Batista falou isso? Não, né? Lucas capítulo 3, versículo 7 a versículo 9. Então disse ele à multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele estava se referindo o quê? Aquilo que estava próximo. E também agora ou depois, muito tempo depois? Não. Ele falou, e também agora, vocês estão vendo aí, está posto o machado. Toda árvore que não dá coisas boas, fruto, é cortada e lançada no fogo. Seria o juízo que iria ocorrer. Os ensinamentos de Jesus. Jesus aos seus 12 apóstolos, dizendo-lhes para pregar o evangelho a Israel, mas Israel daquela época. Ou seria dessa época? Não. Esse Israel que surgiu aí, né, que veio, foi em 1948. Jesus estava falando para pregar, os seus apóstolos pregarem, né, para aquele Israel antes dos anos 70. Mateus 10, né, versículo 7, vocês estão vendo aí. Pregar o quê? Dizendo, o reino dos céus está longe, muito longe. Não. Vejam o que Jesus falou, o reino dos céus está próximo, certo? Ou não certo? Agora vejam o versículo 23 do capítulo 10. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, daquele Israel, até que venha o Filho do Homem. Vejam o que Jesus está falando, que eles não acabariam de percorrer antes que Jesus viesse na sua segunda vinda. Então, irmãos, note que Jesus disse aos 12 apóstolos que eles não teriam concluído a pregação em Israel, mas não é esse Israel aqui, nem é esse mundo, era aquele mundo de então, sem que primeiro o Filho do Homem viesse, que foi durante a destruição de Jerusalém em 70 DC. Agora, Jesus a Pedro, Tiago, João e André, né? Jesus falando em particular com eles. Mateus 24, versículo 30 a 34. Vejam o que está escrito.
eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Jesus continuou: esta geração, que geração? Esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Agora vejam, todas aquelas coisas teriam que acontecer quando? Eu pergunto, agora, no ano 2020, ou naquela geração que Jesus estava falando? Naquela geração, naquele primeiro século. Agora leiam aí Marcos, capítulo 13, versículo 24, 25 e 30. Ora, naqueles dias, depois daquela grande tribulação, né? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Esta geração, que geração? Não passará sem que todas essas coisas aconteçam. É claro que Jesus estava se utilizando de uma linguagem de figura sobre o sol escurecer e a lua não dar a sua luz. As estrelas caindo do céu era uma figura de linguagem representando o que iria acontecer em breve ali em Israel. Então por isso que ele se utilizou disso aí, que muita gente pensa que ele estava o quê? Tratando do fim do planeta Terra, quando não era. É preciso entender os textos judaicos. Lucas 21, 22, 26 e 32. Para estes são os dias de vingança. Que dias que seriam de vingança? Aqueles dias que Jesus estava falando daquela geração. Que todas as coisas que estão escritas, todas ou só algumas? Todas, né? Sejam cumpridas, porque os poderes do céu serão abalados. E ele continua: esta geração não passará ou passará? Ele está dizendo que não passará, até que tudo, ou só algumas coisas, tudo seja cumprido. Gente, nós estamos apresentando esse tema que parece até ser repetitivo, que muito já falamos, já debatemos em outras oportunidades, outros irmãos já também debateram. Porém, o irmão Jorge Valente fez colocou uma grande quantidade de versículos, de passagens, para que complete o nosso entendimento sobre esse tema. Então vejam aí, Jesus está falando que não passaria aquela geração, não passará até que tudo, ou só algumas coisas, seja cumprido. Então todas as profecias iriam se cumprir quando? Lá, naquela geração, ali no fim daquele mundo de então, daquele aion, ok? Então, esta geração refere-se à geração que se vivia na época em que Jesus falou aquelas palavras. Jesus aos seus discípulos. Marcos capítulo 8, 38. Vejam o que Jesus falou. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera, que geração adúltera? Ele estava falando agora aqui do estado do Rio de Janeiro? Estava falando de Israel atual? Não, ele está falando esta geração adúltera, ele estava se referindo àquela geração. Esta geração adúltera e pecadora, né? Vamos ler de novo aqui, ó. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então vejam aí, a sua vinda seria quando? Para qual geração? Para qual geração adúltera? Aquela. Então ele está falando daquela geração adúltera, e não de outras nações, de outros povos que existiram depois. Então ele viria o quê? Na glória de seu Pai. Então como que ele viria? Um homem de Nazaré? Viria um homem com uma coroa na cabeça? Não, ele viria o quê? Na glória, de uma forma espiritual, né? Com os santos anjos espirituais. Então ninguém veria o quê? O Filho do Homem, um homem com uma coroa na cabeça, literalmente, como muitos ainda estão esperando hoje em dia. Então é por isso que eles falam, não, Jesus não voltou, porque não tem registro de que um homem voltou com uma coroa na cabeça. Claro que não teria registro, porque é a glória de Deus que viria. O próprio Deus viria, o seu Filho viria na glória do Pai. Ele mesmo viria, o próprio Deus.
certo? A que geração que Jesus se referiu nessa passagem que acabamos de ler? Jesus disse que foi o quê? A geração adúltera e pecadora que vivia enquanto ele estava o quê? Vivo. E não a geração agora do século 21. A seguir, todos os versos em paralelo. Jesus, aos seus 12 discípulos que estavam em frente dele mesmo. Os seus discípulos estavam diante dele, ele estava falando com aqueles discípulos. Ele não estava falando com você nem comigo, estava falando com os seus discípulos à sua frente. Vejam o que Jesus falou. Mateus, capítulo 16, 27 a 28. Porque o Filho do Homem, vejam o que ele está falando, há de vir como um homem com uma coroa na cabeça? Não, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um, aí está cada um dos judeus, né? Segundo as suas obras. E ele continua. Em verdade, agora é importante aqui para vocês prestarem atenção. Em verdade, eu vos digo. Em verdade ou em mentira? Em verdade. Em verdade, eu vos digo. Há alguns, ele está falando com aqueles discípulos, há alguns dos que aqui com ele lá há 2000 anos, né, que estão aqui, que não provarão a morte, eles não iriam morrer até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Então vejam, vamos prestar atenção que Jesus estava falando com aqueles discípulos que eles não provariam a morte, alguns deles. Ele está falando alguns, ele não estava falando todos, porque os apóstolos morreram, mas nem todos os apóstolos, aliás, não eram só os apóstolos que eram discípulos de Jesus. Jesus tinha também outros discípulos, também as mulheres, né? Outros seguidores que não eram os apóstolos. Os apóstolos morreram e João ficou até a sua vinda. Então, aí Jesus falou, alguns dos que aqui estão, certo? Olha só, não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Jesus mentiu? Não, Jesus não poderia ter mentido, então ele veio. Então muita gente está esperando a sua vinda quando ele disse que ele viria e alguns daqueles discípulos o veria na glória de seu Pai vindo, no seu reino. Marcos capítulo 8, versículo 38. E também o capítulo 9, versículo 1. Quando vier na glória de seu Pai, vejam, não seria um homem com uma coroa na cabeça, é na glória de seu Pai. Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, há alguns, isso é somente outras versões de outros livros, há alguns dos que aqui estão que de modo nenhum, olha só, Jesus está dando ênfase, de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus ter vindo em poder. Então vejam, os crentes dizem que Jesus é mentiroso, porque eles dizem que Jesus não veio, né? Mas ele está falando que de modo nenhum. Então olha só, Jesus fez questão de dar ênfase. O quê? Porque ele já sabe que no futuro pessoas iriam dizer que não se cumpriu o que ele falou, certo? Lucas capítulo 9, mais uma versão, né? De outro autor, Lucas 9, 26, 27. Quando vier na glória, né, e na do seu Pai e dos santos anjos, há alguns dos que aqui estão que de modo nenhum, ele fez questão de frisar, gente, de dar ênfase, provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então vejam a verdade. Então vocês podem observar como Jesus disse que alguns dos discípulos que estavam ali, né, que estavam diante dele, não iriam morrer fisicamente. Era isso que ele estava falando. Antes que ele viesse com os santos anjos, com os anjos, né, e para retribuir a cada um segundo as suas obras. E é claro que ele viria na glória, né, do Pai e dos anjos, ou seja, de uma forma espiritual. Isso é que é a glória do Pai. Certo? Isso que a glória de Deus é o quê? É de um modo espiritual e não de um modo físico. Tá? Então, por isso que ninguém registrou. Eu vi um homem na nuvem. Não tem como registrar isso. Certo? João era um
daqueles homens que viveu para vê-lo, como você pode ver pelo seguinte versículo. Vamos ler. Jesus a Pedro, João, capítulo 21, versículo 22 a 23. Se eu, Jesus, né, quero que ele, João, permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro? Que te importa a ti? Certo? Vejam o que Jesus falou. Então vejam que João foi o último apóstolo ao quê? A ter falecido, morrido, porque ele ficou até e escreveu lá exilado na ilha de Pátimo, o último livro de nossas Bíblias, o Apocalipse. João foi um dos 12 apóstolos que não foi martirizado e permaneceu vivo bem depois de 70 AD. Portanto, João se fez notório até que Cristo veio em 70 AD, assim como Jesus o desejou. Jesus ao sumo sacerdote. Vejam, Mateus 26, 64. Agora que ele estava falando lá naquela época, né? Vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ele viria o quê? Em juízo. Né? Vindo o quê? Como? Vereis o Filho do Homem à direita do poder, ou seja, no lugar exato a que pertence a ele, que é o lugar do trono de Deus, né? À direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu, ou seja, vindo em juízo. Vir sobre as nuvens é vir em juízo, certo? Do céu. E agora vejam o que Jesus falou a Natanael. João capítulo 1, versículo 5:1. Versículo 51, tá? Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vejam, isso aí é a glória do Pai, de uma forma espiritual. Então isso aí, subindo e descendo, isso é um simbolismo da glória do Pai. Agora Jesus aos judeus. Mateus 4, versículo 17, que vocês estão vendo aí. Vejam o que ele falou. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está o quê? Longe. Não. O reino dos céus está próximo, conforme está escrito aí, Mateus. E agora, Mateus 23, 36 e 38. Em verdade, vos digo todas essas coisas hão de vir sobre a geração do ano 2020. Então, 2100, 2200, do ano 3000, do século passado. Não. Vamos ler o que está escrito aqui, a verdade. Em verdade, vos digo todas ou só algumas? Todas essas coisas hão de vir sobre qual geração que está escrito ali? Esta geração que ele estava falando, aquela geração, né? Eis que a vossa casa ficará deserta. Eu pergunto a vocês, pergunto a todos os estudiosos da Bíblia, a casa não ficou deserta de Israel? Israel não ficou deserto a partir dos anos 70? A partir do primeiro século? Sim ou não? Eu pergunto àqueles que estudam, que conhecem a história geral. Israel ficou deserto ou não ficou? Deixou de existir a nação. Isso é uma prova histórica, gente. Então Israel só retornou para aquele lugar, ou seja, aqueles descendentes de Israel, da nação de Israel, eles só retornaram em 1948. Então vejam, quase 2000 anos depois, certo? Mas Jesus falou que a casa ficaria deserta. Eu pergunto a vocês, se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, né, gente? Jesus não poderia ter mentido. Agora vejam aí, capítulo 1, versículo 15 de Marcos, vocês estão vendo aí. O tempo tem sido cumprido. Então, não tinha sido cumprido? Jesus está falando que o tempo tem sido cumprido, estava se cumprindo. E o reino de Deus vai demorar 2000 anos. Não, o reino de Deus está próximo. Vejam aí o que está escrito aí na tela. Agora Jesus, as filhas de Jerusalém. Lucas 23, 28 e versículo 29. Vejam o que Jesus falou para as filhas de Jerusalém, as mulheres, né? Não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos, pois eis que os dias estão chegando. Vejam o que está escrito. Agora,
Eu pergunto a vocês, ele estava falando que os dias estavam o quê? Vamos voltar. Acho que a gente se enganou então, né? Os dias estão o quê que ele está falando? Não choreis. Acho que está falhando um pouco aqui, né, gente? Jesus, as filhas de Jerusalém. Não choreis por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Que filhos? Filhos de quem? Os nossos filhos, aqui que ele está falando, ou os filhos delas? Pois os dias estão o quê? Chegando, ou os dias não vão chegar? Então Jesus, então, para os crentes de hoje em dia, então Jesus estaria falando para ela assim, ó, não choreis por mim, né? Choreis pelos filhos dos homens, né? Das pessoas que viverão no século 21. Pois eis que os dias ainda não vão chegar agora, não vão chegar não. Pode ficar tranquilo, não precisa chorar agora não chora não. Nem por mim, nem por Jerusalém, porque não vai ser para Jerusalém, vai ser para o século 21 em outras nações, no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, é isso que Jesus está falando? Não, vamos ler de novo, né, gente? Não choreis por mim, chorai antes por vós. Vós quem? A nação de Israel. E por vossos filhos, pois eis que os dias estão o quê? Chegando. Agora vejam aí, Jesus aos judeus que procuravam matá-lo. Mateus 3:7. Olha o que ele falou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que ira vindoura? A ira vindoura que estaria para vir naquela geração. João, capítulo 5, 25. Vejam isso, anotem aí. A hora está chegando. A hora está chegando, que ele falou? Será que ouvimos isso? Vocês ouviram lendo isso? A hora... Ele não falou nem um dia, nem um mês, o século. Não, ele falou, a hora está chegando. E agora, não é agora. Não, agora é. Quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Agora, a revelação de Jesus Cristo, comunicada através do apóstolo João, que ficou vivo para escrever o Apocalipse, as 7 igrejas que estavam literalmente na Ásia, não era uma coisa figurada, no primeiro século. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mostrar mesmo, para escrever para eles, era uma carta, literalmente, Apocalipse. Para mostrar aos seus servos as coisas que devem ocorrer daqui a 3.000 anos, 4.000, não, daqui a 2.000 anos, então menos, daqui a 300 anos, não, das coisas que devem ocorrer quando? Em breve, breve é breve, né, gente? Para que Jesus ia fazer uma pegadinha para eles, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vejam o que está escrito. O tempo ainda não está próximo. Não. Está escrito o quê? O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, quer dizer, viria em juízo. E todo olho o verá um homem com uma coroa na cabeça. Não. E todo olho verá o quê? Ele vindo com as nuvens, ou seja, em juízo, na glória de seu Pai. E todo olho o verá. Por isso que muita gente está esperando Jesus vir fisicamente em carne e osso, ou num corpo, assim, com uma aura assim, fantasmagórica, no mundo para estabelecer o reino, porque não consegue entender as figuras de linguagem da Bíblia. Veja o que está escrito. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, ou seja, num juízo, e todo olho o verá. O verá o que ele está falando? Ele vindo com as nuvens. Até os mesmos que o traspassaram. Certo? Então, aqueles soldados que traspassaram Jesus, eles veriam todo olho, e eles também veriam. O que eles veriam? Um homem com uma coroa na cabeça, com um lado rasgado, com as mãos furadas? Não. Veriam o quê? Olha só. Ele vindo com as nuvens, ou seja, vindo em juízo, de uma forma espiritual, em juízo. E todo olho veria aquele juízo. Era isso que ele estava falando. Certo? Agora leiam aí Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Venho aos brasileiros. Venho aos norte-americanos atuais.
Venho para a China atual, para o Japão, para a França, para a Argentina. Não. Venho a ti. Ele está falando aqui, Apocalipse capítulo 2, 16. Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Retende-o até que eu venha. Isso aí ele falou para quem? Para uma denominação evangélica? Não. Para uma denominação católica? Não. Para outras religiões? Não. Ele falou o quê? Até que eu venha para quem? Para a igreja de Tiatira, literalmente. Uma das 7 igrejas que de fato existia na Ásia Menor, entre o ano de 61 e o ano de 65 AD. Agora Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vejam o que o irmão Jorge Valente preparou para nós. A infinidade de passagens, de versículos que muitos não atentaram ainda. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho, o quê? Mas vou demorar muito. Podem dormir, podem viajar, passear, que eu vou demorar muito. Não. Eis que vem o quê? Sem demora. É o que ele disse. Apocalipse capítulo 10, versículo 6. E jurou, vejam, olha só como ele fez questão de mostrar a João que seria breve. Ele teve que jurar, gente, porque ele já sabia, ele já sabe que isso que está acontecendo hoje em dia seria uma realidade, que as pessoas estariam esperando, ainda futurizando aquilo que ele disse que era para aquela geração. Então ele jurou por aquele que vive para sempre, tá? E sempre, que não deve haver mais demora. Ele estava falando, não deve haver mais demora. Ele jurou por isso, porque ele já sabe que o homem não crê. Não crê. Os crentes são os menos crentes que existem. Se a gente for falar isso aí para quem não quer saber de religião, de nada, eles vão falar, e realmente é verdade, né? As pessoas vão ler esses textos, realmente ele falou que seria lá, né? Mas os crentes não querem crer. Os crentes são os maiores opositores da própria Bíblia que eles usam, tá? Ele falou o quê? Que não deve haver mais o quê? Demora. Então Jesus disse que não iria o quê? Atrasar a sua vinda para que dias? Para aqueles dias que eles estavam vivendo no primeiro século. Era isso que ele estava falando. Então os versos restantes são do último capítulo do Apocalipse. Esse capítulo nos diz, Apocalipse 22, 6. Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer daqui a 10 mil anos. Daqui a 100 mil anos, daqui a 1 bilhão de anos. Não, as coisas que devem acontecer quando, gente? Quando? O que está escrito aí? Em breve, gente. Então vejam que os que dizem crer são os que menos creem. Se a gente for apresentar essa verdade, as pessoas falam, é heresia, porque Jesus ainda não veio. Então está dizendo que Jesus mentiu. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que venho, mas vou demorar muito. Olha só a infinidade de passagens que o irmão Jorge Valente preparou para nós. Nem eu tinha preparado tantas passagens assim. Tá bom, Jorge Valente? Você que está assistindo aí? Eis que venho o quê? E vou demorar muito. Não, eis que venho sem demora. Apocalipse 22, 10. Não celes, ou celes. João, cele essas palavras, feche esse livro da profecia, não fala para as 7 igrejas da Ásia, porque o tempo não está próximo, vai demorar ainda 10 mil anos, não vai ser agora. Não, olha só o que ele falou para João, que ele revelou a João. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o quê? Próximo, não é verdade, gente? Apocalipse 22, 12. E eis que vem o quê? Sem demora, vamos ler mais. Apocalipse 22, 20. Certamente o quê? Cedo venho. Amém, sim. Vem Senhor Jesus. Isso aí é lido. Quantas vezes nós já ouvimos isso aí em vários lugares que a gente frequentou? Muitas vezes, né? Não é verdade? Eis que cedo vem, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas as pessoas não acreditam que ele cedo vem. Que ele cedo veio, né? Então, essa vinda cedo e sem demora, com certeza, só pode se relacionar ao acontecimento de 70 depois de Cristo. E não a uma data que todos não conseguem definir hoje em dia. Uns dizem que era para 2012.
Outros dizem que seria em 2021, já passou. 2021, que já passou também, estamos 2020, né? Que ainda vai chegar ano que vem, né? Outras datas já foram proferidas e nada de Jesus voltar. Não é verdade, gente? Não é verdade? Né? Quantos irmãos morreram, né, desde o primeiro século para cá, do terceiro século, na instituição da religião cristã que não foi criada por Jesus, morreram na esperança que já tinha se cumprido. Então, quantos morreram no engano? Não é verdade? Os ensinamentos dos apóstolos, agora vamos colocar aqui. Paulo, a todos os que eram amados de Deus em Roma. Romanos capítulo 13, versículo 11. E que, conhecendo o tempo, veja o que Paulo está falando, e que, conhecendo o tempo, nossa salvação está agora muito longe ainda de quando acreditamos. Não. Ele falou o quê? Nossa salvação está agora mais perto do que quando acreditamos. O dia ainda é muita coisa, tem muita... vamos curtir, vamos para a praia. Não, ele falou o quê? O dia está próximo. Não é verdade, gente? Romanos 16, 20. E o Deus de paz, Paulo escreveu, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Quando? Em breve. Agora, Paulo não está falando aqui que Satanás seria uma criatura que as pessoas iriam pisar na cabeça. Ele estava falando daquele sistema que seria esmagado, seria destruído, acabaria, né, debaixo de vossos pés, da vossa mensagem da igreja, né, que estava ali existindo. Então, isso aí iria ocorrer na queda do templo de Jerusalém. Satanás seria esmagado debaixo de vossos pés. É isso que Paulo estava falando ali. É porque as pessoas não conseguem entender essa linguagem, tá bom? Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,14, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1,18, o Senhor lhe conceda que ele possa encontrar misericórdia do Senhor naquele dia. Agora, Paulo aos Hebreus, vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus, porventura, nesses últimos dias, nos falou por seu Filho. Ele está falando em que dias? Nesses últimos dias, né, gente? Esses últimos dias, ele estava falando que lá eram esses os últimos dias? É isso que Paulo está falando? Que o apóstolo que escreveu aos Hebreus estava falando? Provavelmente Paulo, né? E eu creio que foi Paulo. Porventura, nestes últimos dias, ele estava falando que aqueles dias, lá no primeiro século, eram os últimos dias? E os crentes de hoje dizem que ele mentiu, que não é verdade, que aqueles dias não eram os últimos dias, que os últimos dias é hoje, em 2021, e ainda fora da região onde os acontecimentos se dariam. Então não tem sentido, né, gente? Porventura, nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho. E eu pergunto, a manifestação de Filho se encontra no mundo ainda? Não. Então, foi naqueles últimos dias, quando Jesus nasceu, na plenitude dos tempos, Deus falou por seu Filho. Então, os últimos dias eram aqueles dias. Então, vejam que a Escritura diz que os últimos dias foram o quê? No primeiro século, né? E não 2000 anos mais tarde, agora em 2020. Os últimos dias foram aqueles dias. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Pois então ele deve ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, uma vez, na consumação de quê? Na consumação, né? Nos últimos dias dos séculos, ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Certo? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vedes que o dia não está se aproximando. Não é agora, não é agora. Não, veja o que ele escreveu. Vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 37. Olha a infinidade de passagens. Parabéns, irmão Jorge Valente. A infinidade de passagens, né? Hebreus 10, 37. O que há de vir, virá. Quantas vezes já lemos isso na Bíblia?
há 37 anos que eu ouço isso, né? Que já lemos isso e não prestamos atenção. O que há de vir, virá. E tardará. Levará 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Não. E não tardará. Então observe que Paulo disse que Jesus não iria atrasar a sua vinda, certo? E Paulo, à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 5. O Senhor está... O quê que está escrito aqui? O Senhor está longe. Não, o Senhor está perto. É isso que ele falou. Perto de vir, de ocorrer, de se cumprir o que ele falou. Paulo, à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 a 8. Então, que não vos falte nenhum dom, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quem vos confirmará também até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora 1 Coríntios capítulo 7, 29. O tempo é longo? Não. Está escrito o quê? O tempo é curto, certo? 1 Coríntios 7, 31. A aparência deste mundo passa. Ele estava falando que iria passar rapidamente, tá bom, gente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Você me cansou, hein, Jorge Valente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para aviso dos brasileiros, dos norte-americanos, os argentinos, os japoneses, não. Como exemplos e foram escritos para o quê? Aviso nosso. Paulo está falando que era para aviso deles, não do nosso aviso. Tá? Mas aí, hoje em dia, a religião fez essa balaio de gato aí na Bíblia, né? Usou a Bíblia para criar várias teses, várias doutrinas que não condiz com a verdade. Então, ó, como exemplos, e foram escritos para o aviso nosso, pois os fins dos séculos não estão chegando. Não, pois o fim dos séculos, que séculos? Os séculos do Velho Testamento. Tem o quê? Chegado. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. A fim de que sejam os vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então ele estava falando que isso aí iria se dar lá, naquela época, naquele tempo, naquela geração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então nós, os que ficarmos vivos, ora, ele está dizendo que alguns ficariam vivos, né? Então, se for assim, então teriam que estar vivos até hoje, se Jesus se não se cumpriu o que Jesus falou, né? Não é verdade, gente? Ó, então nós, os que ficarmos vivos, é claro que ele está dizendo que alguns iriam morrer, né? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vejam, e muita gente está esperando hoje em dia um arrebatamento porque eles não conseguem compreender que o arrebatamento ali se tratava de uma linguagem de figura de algo espiritual que iria acontecer com os filhos de Deus. Eles seriam transformados da condição mortal, que a morte ainda seria aniquilada na sua vinda, para uma condição de vida eterna, certo? De eternamente viver, voltar para Deus, porque até então os espíritos estavam aguardando a ressurreição dos espíritos. Os que estavam dormindo iriam ressuscitar, ou seja, sair daquela condição de destituição da glória para a glória dele mesmo, de Cristo. E os que estavam vivos em corpos de carne e osso iriam ser transformados em seus espíritos, e quando eles morressem o corpo carnal, eles não ficariam aguardando ressurreição, eles estariam direto para sempre, como está escrito ali, para sempre com o Senhor. Isso aí já foi tratado na live que nós fizemos sobre o arrebatamento e ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 25, versículo 23. E peço a Deus todo o vosso espírito. Ele está falando de espírito. E o quê? E alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, quer dizer, vivendo na plenitude do reino de Deus,
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando que isso aí, que eles deveriam se conservar sãos na sã doutrina, né, com a mente sã, com o corpo são também, né? Não é verdade? Então é isso que Paulo está falando. Não é que a alma iria viver eternamente. A alma o quê? Deixa de existir quando o corpo morre. Então a preservação da alma seria a preservação naquela condição enquanto eles estavam vivendo. O quê? Que iria ocorrer a vinda do Senhor enquanto eles estavam vivendo. Ninguém iria ser tirado do planeta Terra como muita gente pensa, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Você me deu um cansaço, hein, irmão Jorge Valente? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. O dia de Cristo não está presente. Não, o dia de Cristo está presente. Paulo estava dizendo que já estava presente, já estava ali se manifestando. Paulo aos Gálatas, vejam, Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, ora, por que Paulo está falando isso? Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Então vejam, gente, Paulo está dizendo que quando Jesus nasceu, era a plenitude dos tempos. E os crentes de hoje em dia dizem que a plenitude dos tempos ainda não chegou, que o fim do mundo, que os últimos dias ainda não chegou, quando Paulo falou o quê? Quando chegou a plenitude dos tempos, já estava no último século do Velho Testamento, né? Era o último século que Jesus nasceu, do Velho Testamento, do Velho Pacto. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Agora a lei já se encerrou. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Tiago, agora Tiago, né? Tiago também, até o apóstolo da circuncisão, Tiago. As 12 tribos que estavam o quê? Dispersas no exterior, em outras nações. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 9. Seja paciente, pois, irmãos, vocês sejam pacientes, até o quê? A vinda do Senhor. Ora, para que Tiago ia estar falando para eles ficarem pacientes se eles iriam morrer? Então ele está falando, até a vinda do Senhor. Eis que o juiz está no outro lado do planeta Terra. Não, ele está o quê? À porta. Está dizendo que estava à porta. Eis que o juiz está à porta. Veja o que Tiago está falando, gente. Né? Então já estava para meter o pé na porta, né? É isso que Tiago estava falando. Olha aí, está escrito aí, Tiago 5:9. Agora até o Pedrão, né? Pedrão, aos eleitos dispersos, os judeus dispersos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Que a prova da vossa fé pode ser encontrada em um louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 13 e 20. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e espere até o fim para a graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, quem na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado em que dias? Em que dias? Em que tempo? Pedro está falando nos últimos tempos, gente. Nos últimos tempos para vocês. Pedro está falando que Jesus Cristo foi conhecido o quê? Antes da fundação do mundo, mas o quê? Foi manifestado em que dias? Nos últimos dias. Então, os últimos dias era aquele que ele se manifestou vindo em carne primeiro para Israel. Tá bom? Então, se vê no verso citado por Pedrão, né, que Pedro confirma que os últimos dias do primeiro século foram durante aquele tempo, certo? Acabamos de ler agora. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Quem deve dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e o quê? E os mortos. 1 Pedro 4, 7. Mas o fim de todas as coisas não está próximo. É isso que Pedro falou? Não. Mas o fim, que Pedrão falou, né? Mas o fim de todas as coisas está o quê? Próximo. 1 Pedro 4, 17. Porque, olha só o que ele fala também. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E a casa de Deus era o quê? Era o templo de Jerusalém. Eu pergunto a vocês, estudiosos,
A casa de Deus continua de pé, que foi o templo de Jerusalém. A casa de Deus agora somos nós, mas a casa de Deus no Velho Pacto era o templo de Jerusalém. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então Pedro está falando que o julgamento viria o quê? Pela casa de Deus, ou seja, pela nação de Israel e a sua religião, a sua condição de submissão àquela lei. O julgamento viria pela casa de Deus, por Israel. O templo era o símbolo maior, né, que caiu. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor retarda a sua promessa. É isso que Pedro escreveu? Não. O Senhor não retarda a sua promessa. Então, que promessa esse versículo está falando, gente? Que promessa? Agora, o próximo versículo que vamos ler diz: mas o dia do Senhor virá. Então, Pedro escreveu: o Senhor não retarda o quê? A sua promessa relativo ao dia do Senhor que estava o quê? Próximo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando, olha só, apressando a vinda do dia de Deus. Pedro para os homens da Judéia. Ai, cansaço, hein? Pedro para os homens da Judéia. Atos capítulo 2, versículo 16 a 20. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Vejam, o cumprimento das profecias, né, gente? Naqueles últimos dias. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E isso deve acontecer quando? Nos últimos dias. Tudo que o profeta Joel e os outros profetas falaram. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que o grande e notável dia da vinda do Senhor, né? Antes que o grande dia e notável dia da vinda do Senhor. Então isso confirma que os últimos dias, que no Antigo Testamento foi profetizado, teve lugar o quê? Quando? Em que século? No primeiro século, né? O que os apóstolos falaram, o que Jesus falou. Atos capítulo 3, versículo 24. É um banho de passagens da Bíblia, né? Sim, Atos 3, 24. Sim, e está escrito o quê, gente? Todos os profetas profetizaram para aqueles dias. E a gente agora vai dizer que as profecias foram para esses dias nossos. Não tem nada a ver, né, gente? Sim, e todos os profetas também predisseram que dias? Estes dias. Está escrito, é só verificar lá. Atos capítulo 3, versículo 24, para vocês comprovarem a verdade e não ficar se deixando levar por enganos. Pedro disse que todos os profetas anunciaram que dia? Estes dias eram aqueles dias do primeiro século que eram os últimos dias que Paulo, que Jesus, que todos os apóstolos falaram, correto? Os últimos dias de quê? Do velho pacto, da velha aliança, mas a religião faz você entender que são os últimos dias do planeta Terra, gente. Né? Não tem nada a ver. Então, saiam desses enganos. Se volte para a verdade do Evangelho da Graça. João agora admoestando a igreja que já estava vivendo a última hora. Vejam, João foi o último apóstolo que não falou últimos dias. Ele falou a última hora. A última hora dos últimos dias. E por que João falou a última hora? Porque ele foi o último dos apóstolos a relatar os últimos dias. Então ele já não poderia mais falar os últimos dias, porque estava tão próximo que ele falou o quê? A última hora dos últimos dias. Vamos ler para poder comprovar a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 17, versículo 18. E o mundo passa, João falou. Filhinhos, esta é a última hora. Vejam o que ele está falando. É a última hora, gente. Sabemos que ela é a última hora. Olha só, gente. A última hora, né? E hoje em dia o pessoal fala, não, estamos nos últimos dias. Mas João, há 2000 anos, já falava que era a última hora. Pelo menos se hoje em dia se falasse que era a última hora, né? Pelo menos seria menos, né? Mas ainda estão esperando os últimos dias. E João falou que aquela já era a última hora, quando ele estava vivendo lá, né, escrevendo essa carta. Olha só o que ele escreve. Ó. E o mundo passa. Filhinhos, esta é a última hora.
sabemos que ela é a última hora. Ele está falando, sabemos que ela é a última hora. E a gente vai falar, não, não é a última hora. E João falou, é a última hora. E nós vamos falar, não, ainda não é a última hora, ainda vem no futuro, ainda num futuro incerto. Então vejam, João escreveu essas epístolas depois do ano 60 DC. Então repare como na 70 AD estava quase se aproximando, né? João escreveu que é o quê? A última hora, em vez de os últimos dias. Então vejam a verdade, gente. Não é verdade? 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, olha João escrevendo, permanecei nele. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, porque já estava na última hora, né? Certamente assim será. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Estamos concluindo, né, gente? Depois dessa infinidade de passagens proferidas, né, escritas, preparadas para essa live de hoje pelo nosso irmão, a colaboração de nosso irmão Jorge Valente. Muito obrigado, irmão Jorge Valente. Estamos concluindo. Então nós podemos ver na live de hoje, nesse vídeo, que Jesus disse que o quê? Viria a alguns, né, que estavam ali e ainda estavam vivos, que a geração em breve, rapidamente, à mão, se aproximou. Ele disse que a sua vinda estava o quê? Longe ou próxima? Próxima. Em todo lugar, a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor. Isso nos dá uma indicação do tempo que eles estavam falando que era aquele tempo, não é verdade? Os santos do Novo Testamento esperavam em vida, tá? O Senhor vindo nas nuvens, ou seja, num juízo que ele disse que viria. No entanto, a maioria dos crentes de hoje em dia, cerca de mais de 2000 anos depois, ainda estão dizendo que o Senhor voltará em breve. Vejam, eles estão falando que voltaria em breve lá, e nós estamos falando que ele voltará em breve hoje. Não tem sentido, gente. Não é verdade? Então, nós perguntamos a todos os estudiosos da Bíblia, pode o mesmo evento ser iminente, né, em dois períodos de tempos diferentes, separados por mais de 2000 anos? Pode isso, gente? Vocês que estudam a Bíblia? Não, né? O que está em jogo aqui é a inspiração das Escrituras. Se Jesus estava enganado, ou se ele mentiu para eles, então, o que é bom na Bíblia? O que é bom na Bíblia? O resto das Escrituras? Há aqueles que, o quê? Os adversários do Evangelho da Graça, que dizem que se você crê que Jesus veio lá no primeiro século, então não precisa ler mais a Bíblia. Nós não entendemos esse argumento. Não. Mas se Jesus não voltou também, lá no primeiro século, quando ele disse que viria naquela geração, então você pode também jogar a sua Bíblia fora. Pode colocar fogo na sua Bíblia, tá bom? Porque se não é inspirada a Bíblia, não existe nada de bom nessa Bíblia. Eu acredito que a Escritura, o quê? Eu acredito que a Escritura é a palavra de Deus, inspirada por Deus e, portanto, sem erros. Tá bom, gente? Então, finalizamos aqui esse tema. Domingo que vem estaremos, mais uma vez, com uma continuidade desse assunto, mas falando a falsa doutrina de John Nelson Darby. Nós vamos apresentar esse tema no próximo domingo. Então, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Tenham um bom início de semana. Um grande abraço a todos. Tchau.